Bom, pessoal, cá estamos nós. Hoje, vamos ver a data aqui só para dar uma conferida, né? Quarta-feira, 19 de fevereiro, o Brasil acordou. Bom, não vou dizer surpreso, porque, querendo ou não, nós já esperávamos essa postura contra Bolsonaro, né? Surpresa seria o contrário. Bom, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal. Bom, vamos lá às nossas matérias aqui, né? Lembrando que são 3 matérias, todas as matérias estão neste vídeo, estão baseadas na revista Oeste, tá, gente? Bom, então vamos lá, vamos falar aqui sobre defesa de Bolsonaro, as testemunhas, delação de Mauro Cid, enfim. Bom, vamos lá, começando aqui. As testemunhas da denúncia contra Bolsonaro. Ontem, o Procurador-Geral da República, né, Paulo Goulart, fez a denúncia, né, contra Bolsonaro. Apesar de, em mais de 200 páginas, você não ter nenhum ato concreto contra Bolsonaro, tudo não passa de uma mensagem interpretada aqui e acolá, uma suposta coincidência de datas de estar num determinado local, mas não se sabe nem se Bolsonaro esteve com a pessoa naquele mesmo local, mas como estavam no mesmo local, já supositaram que, né, enfim, e por aí vai. Agora a gente vai entender aqui as testemunhas, aonde se baseou, da onde foram tirados os elementos, né, ou parte desses elementos aí. Enfim, é engraçado que até a própria Folha de São Paulo, gente, não vê credibilidade nesse negócio, mas vamos aí para a matéria, pra gente. As testemunhas da denúncia contra Bolsonaro. Vamos lá? Deixa eu só arrumar o microfone um pouquinho mais pro lado aqui, para ter um pouquinho de espaço, que eu fico batendo aqui toda hora. O Procurador-Geral da República, Paulo Goulart, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, STF, uma denúncia de 272 páginas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 33 aliados. Eles são acusados de tentativa de golpe de Estado. O documento... Presta atenção, o documento foi dirigido ao ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira, 19, e inclui um rol de testemunhas notáveis. Entre elas está Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Olha só quem mais é aqui, vocês vão entender, gente. Marco Antônio Freire Gomes e Carlos de Almeida Batista Júnior, que comandaram o exército em aeronáutica no fim do governo Bolsonaro. Vocês vão entender aqui, mas essas testemunhas... Calma. Também estão na lista. Eles prestaram depoimento à Polícia Federal ao relatar a participação do ex-presidente em supostos atos golpistas. Os testemunhos foram utilizados como base para a acusação ao sugerir, nada comprovado, né, o envolvimento de altos escalões militares na suposta tentativa de subverter a ordem democrática. Ibanez Rocha, afastado do governo do Distrito Federal depois dos atos de 8 de janeiro, também é citado na denúncia por omissões da Secretaria de Segurança Pública. Goulart registrou que Rocha afirmou que a Polícia Militar do DF estava equipada para lidar com as manifestações violentas, mas foi surpreendida pela viagem do então secretário de Segurança Anderson Torres ao exterior. Aí, vejam só, gente, esse trecho aqui chama atenção. Eu vou ler de novo para vocês esse trecho aqui, porque um grande problema do brasileiro é a memória. Goulart registrou que Rocha, o Ibanez Rocha, afirmou que a Polícia Militar do Distrito Federal estava equipada para lidar com as manifestações violentas, mas foi surpreendida pela viagem do então secretário de Segurança Anderson Torres. Uma coisa aqui, gente, que não tá batendo, é que antes de Torres assumir a secretaria, isso no ano de 2022, já havia um acordo, prestem atenção. Em 2022, em dezembro, quando o Anderson foi chamado para assumir a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, já havia um acordo que na primeira semana Anderson Torres tiraria um período de férias.
nos Estados Unidos. Isso já estava acordado. Não só estava acordado, gente, como a passagem de Anderson Torres foi comprada em dezembro de 2022. Então, assim, dizer que foi uma surpresa... Não, não foi. Não foi surpresa. Surpresa é a gente ver esse tipo de narrativa. Ou não, né? Também. Continuando. Enfim, outros nomes na lista incluem Éder Lins e Magalhães Balbino, Clédson Ferreira de Paula Vieira e Adiel Pereira Alcântara. Testemunha discordou de relatório contratado por Bolsonaro. Né? Contratado? Não entendi, mas vamos entender, né? Relatório, testemunha contratado por Bolsonaro. Bom, vamos lá. Vamos entender. Éder Balbino, sócio da Gainotec... Sócio da Tec... Não, Gaio e... Tec Limitada, encaminhou à PF um e-mail em que discorda dos dados do Instituto Voto Legal contratado pelo Partido Liberal PL de Bolsonaro para auditar as urnas eletrônicas. Balbino se opôs ao relatório que questionava a integridade da CELE de 2022. Clebson Vieira, analista de inteligência, foi destacado na denúncia por perceber que o trabalho solicitado pela diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marília Ferreira Alencar, desviava-se de seu propósito original. Ele expressou perplexidade diante das solicitações de Marília Alencar, dado que o seu trabalho deveria se concentrar na segurança das eleições e não na análise de resultados que poderiam orientar as ações da PRF, afirmou Guna. Vieira confirmou que suas análises foram usadas para direcionar a fiscalização em áreas em que Lula teve mais de 70% dos votos. Adiel Alcântara, coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, PRF, na época foi mencionado por trocar mensagens sobre mudanças no foco das operações da corporação durante o segundo turno. Em conversa com Paulo César Bate Alves Júnior, ele comentou a inadequação de Silvinei Vasquez, que teria ordenado um policiamento direcionado. Foram postas em prática, portanto, as diretrizes específicas da estratégia da organização criminosa para o segundo turno, escreveu Guna na denúncia. Bom, existe mais alguma coisa aqui? Bom, tá aqui a primeira parte, né? Essas são as testemunhas, nomes que eu não tinha visto aqui até agora apareceram nessa história, né? Mas vamos lá, para a próxima matéria, porque não acabou não, gente, não acabou não. Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre o sigilo Mauro Cid, ó. Agora, manifestação da defesa de Bolsonaro. Defesa de Bolsonaro chama a denúncia da PGR de inepta, né? Vamos lá? A equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou no fim da noite desta terça-feira, 18, em relação à denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, PGR, sob uma suposta tentativa de golpe. O Ministério Público acusa 34 pessoas pelo que seria uma tentativa de ruptura institucional. De acordo com o texto divulgado pelo advogado Fábio Fangarten, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, o documento assinado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Guna, carece de fatos. Inapta denúncia afirma nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída. Chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseados em uma única delação premiada, diversas vezes alterada por um delator que questiona a sua própria voluntariedade, prossegue Vanguard em nota divulgada em seu perfil na rede social X. Não por acaso ele mudou sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. O delator que o advogado cita é o coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Na presidência, ele foi flagrado ao reclamar de como se deu o seu processo de delação premiada. Em áudios revelados pela revista Veja, em março do ano passado, ele reclama a um interlocutor até hoje não identificado do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Conforme desabafou, o magistrado já teria sentença pronta
Moraes vai analisar denúncia da PGR contra Bolsonaro. Bom, a denúncia da PGR vai ser encaminhada ao STF. Num primeiro momento, Moraes, que é o relator do caso no Supremo, vai analisar o documento assinado por Gunnar, que conta com 270 páginas. A defesa de Bolsonaro avisa, nesse sentido, confiar no parecer que caberá à corte. O presidente Jair Bolsonaro confia na justiça, afirma Van Garten. Portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante um judiciário. O problema não é isso, né? O problema é o judiciário que nós temos, que aí tudo é possível, né? Enfim, é complicada a situação, né? Bom, deixa eu ver aqui. De acordo com Gunnar, o ex-presidente e outras 33 pessoas estimularam e realizaram atos contra os três poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Dessa forma, o chefe do Ministério Público Federal passou a acusar o grupo por 5 crimes. Vamos lá? 1. Organização criminosa armada. Ninguém viu as armas, mas era armada. Organização. Você via que não, as pessoas estavam lá, mas não tinha uma conexão uma com a outra, mas era organizado o negócio. 2. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 3. Golpe de Estado, sem forças armadas, sem paramilitar, sem nada, mas enfim. 4. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. A vítima, gente. Essa foi boa. E 5. Deterioração de patrimônio tombado, artigo 62 e da Lei número 9.605/1998. Bom, vamos lá, gente. Anota a imprensa, né, da defesa de Bolsonaro. Nota a imprensa. Vamos lá. A defesa do presidente Jair Bolsonaro recebe com estarrecimento e indignação a denúncia da Procuradoria-Geral da República divulgada hoje pela mídia por uma suposta participação no alegado golpe de Estado. O presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam. A despeito dos quase 2 anos de investigação, período em que foi alvo de exaustivas diligências e investigatórias amplamente suportadas por medidas cautelares de cunho invasivo, contemplando inclusive a custódia preventiva de apoiadores próximos, nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída na denúncia foi encontrada. Não há qualquer mensagem do presidente da República que embase a acusação, apesar de uma verdadeira devassa que foi feita em seus telefones pessoais. É um ponto que chama atenção mesmo. Você tem eles falando da conversa de fulano com Beltrano, mas não tem uma única conversa do próprio Bolsonaro, gente. Estranho, né? A inepta denúncia chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseada numa única delação premiada, diversas vezes alteradas por um delator que questiona sua própria voluntariedade. Não por acaso ele mudou sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. O presidente Jair Bolsonaro confia na justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante o judiciário. Defesa do presidente Jair Bolsonaro. E aí, finaliza a nota, né? Tá aí a matéria, né? Tá aí a matéria. A grande pergunta é: haverá coerência do Supremo Tribunal, isenção e imparcialidade ao julgar esses fatos? Mauro Cid tem sigilo de delação derrubada. Uma coisa aqui que eu achei interessante, né, gente? Veja só. A questão do 8 de janeiro já vai há 2 anos investigando e tentando criar uma narrativa na qual Bolsonaro seja culpado pelos atos, né? Ou tentando ligar Bolsonaro. Quer dizer, são 2 anos de investigação. Aí eu achei engraçado que nesses 2 anos a defesa não pôde ter acesso amplo ao que estava sendo acusado. Agora,
né, que saiu aí, que Moraes derrubou o sigilo da delação de Mauro Cid, aí Moraes deu 15 dias para a defesa, gente. Olha que maravilha, depois de 2 anos virando tudo de perna pro ar, Bolsonaro tem 15 dias para justificar, né, a se defender, ter direito à ampla defesa, quer dizer, para investigar o cara, para acusar o cara, você passa 2 anos, agora para o cara se defender, 15 dias, ampla defesa. Bom, vamos para a matéria, né? Título, novamente, só para vocês terem aqui. Mauro Cid tem sigilo de delação derrubado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, levantou o sigilo do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid nesta quarta-feira, 19. A colaboração entre Cid e a Polícia Federal, PF, foi homologada por Moraes em 9 de setembro de 2023. Cid atuou como ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro nos 4 anos do governo. No presente momento processual, uma vez oferecida a denúncia pelo Procurador-Geral da República, PGR, para garantia do contraditório e da ampla defesa. Não há mais necessidade da manutenção desse sigilo, devendo ser garantido aos denunciados e ao seu... Olha só, vou ler de novo desse sigilo, né? Devendo ser garantido aos denunciados e aos seus advogados total e amplo acesso a todos os termos da colaboração premiada, escreveu Moraes. Durante o processo de tratativas com o STF, áudios vazados de Cid sugeriram contradição a respeito do que seria uma trama golpista. Os policiais federais queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu, disse no material obtido pela revista Veja. Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era a verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Bom, continuando, né? Na mesma decisão, Moraes abriu prazo de 15 dias para que os 34 denunciados pela PGR, entre eles Bolsonaro, apresentem suas defesas. Ampla defesa, gente. Ninguém pode dizer que Bolsonaro não tem, porque a acusação passou 2 anos moendo. Bolsonaro vai ter incríveis 15 dias. Né? Enfim. Além de Bolsonaro e Cid, Guna denunciou os seguintes nomes. Vamos lá, quem foram denunciados? Ailton Gonçalves Moraes Barros, Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Ângelo Martins de Nicole, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Bernardo Romão Correia Neto, Carlos César Moretson Rocha, 9 Cleverson Ney Magalhães, Estevão, eita, nome difícil. Cadê aqui? Kellis, acho que é isso, não sei se pronuncia assim, né? Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Felipe Garcia Martins Pereira, pois é, enfim. Felipe Martins foi, gente. Não conseguiram de um jeito, mas acharam o outro. Fernando de Souza Oliveira, Jean Carlos Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Marcelo Araújo. Bora me ver, nome difícil aqui. Marcelo Costa Câmara, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Mário Fernandes, Marília Ferreira de Alencar, Newton Diniz Rodrigues, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Paulo Renato aqui, seria o Paulo Figueiredo, gente, o jornalista? Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Rafael Martins de Oliveira, Reginaldo Vieira de Abreu, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Silvinei Vasques, Walter Souza Braga Neto. Não, tem uma coisa errada aqui, gente. O Braga Neto não estava na denúncia, não. Acho que é raro aqui esse nome, hein? Vladimir Matos Soares. Enfim.
tem o do Braga Neto, se eu não me engano, não entrou não na lista não, gente. Tô aqui meio cafuso aqui, né? Mas tudo bem. Depois a gente confere de novo ali, porque tem pra mim que ele não tá não. Eu acho que esse nome entrou errado aqui. Conforme a PGA, os seguintes crimes foram cometidos: organização criminosa armada, artigo 2º. Bom, capítulo 2º, 3º e 4º, segunda da lei número 12.850/2013. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deterioração de patrimônio tombado. Bom, tá aí, gente, a matéria, né? A gente viu que tudo é baseado em cima de... Agora, você vê que coisa interessante. Você tem um monte de gente dizendo o contrário, mas só a única delação é válida. Só temos contra Bolsonaro a delação de Mauro Cid, nada mais. Quer dizer, se fosse um caso, gente, você tivesse 4, 5 delatando o cara, mas não, é uma só delação que se sobrepõe a todos os outros. Não importa o que os outros digam. A delação de Mauro Cid é a verdade absoluta, prego batido, ponta virada e cuidado para não pegar um tétano se tiver enferrujado o prego. E nesse caso é desse jeito. Bom, vamos agora para... já foi a testemunha, já foi a defesa de... Bom, tá aí, gente, a matéria, né? Vamos aguardar porque coisas virão por aí ainda, né? Bom, vamos agora aqui para... os comentários, viu? Que o pessoal tá comentando. Lembrando que a gente sempre lê os comentários no final dos nossos vídeos, né? Olha, eu vou falar pra vocês. Isso pra mim aqui chama-se desespero, gente. Porque, ó, a denúncia foi... O procurador-geral recebeu a matéria no finalzinho do ano passado. Nós estamos em fevereiro, ele já está fazendo a denúncia. Isso mostra, gente, que o sistema tá com pressa para condenar Bolsonaro o mais rápido possível, para que Bolsonaro de alguma forma não consiga, ou se conseguir, esteja com a imagem bem desgastada para as eleições de 2026, né? O que a gente vê é uma tentativa forçada para, de alguma forma, garantir que Bolsonaro não dispute a eleição do próximo ano. Mas tudo bem, vamos lá. Elídia de Marco Marcial comentando... Deus fará verdadeira justiça. Ele é o justo juiz. Tá aí, minha amiga. Valeu. Comentou no vídeo. Pavanato denunciar com Hilton. Operação Negócio da China. PF não consegue ligar Sebastião Coelho ao... Como é que se diz? Não consegue ligar o Sebastião Melo ao 8/1, né, gente? Eles não conseguiram. Fizeram de tudo e não conseguiram. Anderson, grande Anderson, meu amigo, chegando por aqui. Ele comentou o USA de polvo, né? O USA de polvo. Comentou no vídeo. Conversa entre Bolsonaro e Kassab. Irritado advogado de Lula pede fim do ex. Cai credibilidade das FFA. E vai cair mais ainda depois disso aqui, né? Maria Pátria Amada, olha ela. Viva Bolsonaro. Conversa entre Bolsonaro e Kassab. Irritado advogado de Lula pede fim do ex. Cai credibilidade das FFA. Tá aí, gente. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais informações. Fui, fiquem com Deus, até mais daqui a pouco.